Tudo em ordem com vocês, querido? Amém? Amém. Há 2, 3 semanas atrás eu comecei falando sobre Neemias, né? E o Senhor tem me levado a pausar sobre esse assunto. E a primeira palavra que eu trouxe foi sobre a necessidade de nós encontrarmos e entender qual é a nossa realidade. Você tem uma realidade, não tem? Então, é importante nós entendermos qual é essa realidade, para que a gente possa trabalhar ela e possa vencê-la. Né? Nós não podemos ter uma realidade e, ao lado da realidade, criar uma fantasia. Isso não vai funcionar. Né? E a gente vive, se nós quisermos hoje, nós vivemos uma fantasia. E a rede social, ela ajuda muito para isso acontecer, não ajuda? Porque na rede social só é postado lá o que é a vida editada, né? Tudo que é bom, tudo que é joinha, e a gente até dá like, né? A gente gosta disso daí e tal. Mas é mais do que isso. É mais. Nós precisamos entender que existe uma transformação que Deus quer realizar nas nossas vidas. E para isso acontecer, a transformação ela só vem atrelada a um desejo de mudança. Só vai mudar na sua vida e na minha vida aquilo que eu desejo mudança. Tem coisas que você olha e fala assim, isso precisa mudar? Sim. Isso só vai acontecer quando você se posicionar e falar assim, eu vou mudar esse negócio. Vou pedir graça a Deus para poder ser transformado, para poder ser trabalhado nessa área. 3 domingos atrás, nós falamos sobre o planejamento, a necessidade de planejar. Deus, ele é um Deus que planeja. Deus, ele é um Deus que tem projetos. Tudo aquilo que Deus fez é resultado de projeto. Fala assim, tudo aquilo que Deus fez é resultado de projeto. Então, não é diferente conosco. A Bíblia nos ensina a projetar. A resposta vem da parte de Deus. Deus responde projetos e unge pessoas. Deus responde projetos e unge pessoas para estabelecer esses projetos. E você é um projeto de Deus. Tá certo? Então, Neemias foi chamado para fazer uma obra complexa, grande. E se ele explicasse tudo de uma vez, as pessoas iriam entender? Não iriam. Aí o que ele fez? Ele simplificou o complexo. Às vezes no casamento tem algo complexo acontecendo. Não tem? Você olha para a situação e fala assim, isso é complexo. Aí você quer tratar tudo de uma vez. Funciona? Piora a situação. Então tem que pegar o complexo e simplificar. Não é que vai deixar de tratar, vai simplificar o negócio. Tá certo? E é necessário passar por esses processos. Outro domingo passado, agora, eu falei sobre a necessidade de nós termos a oração estabelecida nas nossas vidas. Eu sei que você ora. Eu sei que nós oramos. Mas a oração é mais do que isso. A oração é entender que através dela, através desse princípio, Deus vai estabelecer um relacionamento com você. Deus vai estabelecer um relacionamento comigo. Né? Então, como que isso se desenvolve? Neemias fez uma grande obra. Neemias fez um projeto lindo. Certo? Vocês estão aqui comigo? Fala amém, então. Bota o óculos para cá. Né? Faz que nem quando você está viajando. Aperta o cinto. Já foram dados todos os avisos. E agora a gente vai seguir viagem. Posso ter sua atenção por menos de 2 horas? Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre a necessidade que nós temos de ser guiado por Deus. Guiado por Deus. O texto base dessa palavra está em Neemias 9, 19, e fala assim, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho. Nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deus tirou o povo do Egito. Mas Deus sabia que o povo precisava de direção.
Deus te salvou. Amém? Você precisa de direção. Você precisa de um Salvador, mas você também precisa de um Senhor que direcione a sua vida. Porque mesmo depois de salvo, você ainda é um ser humano que tem tendências à prática do mal. Por isso que o Espírito Santo tem que vir sobre nós, para que Ele nos convença e Ele nos direcione. O marido não tem a capacidade de convencer a esposa, tem? Mas a esposa tem uma capacidade grande de convencer o marido, não tem? Tem. Tem, que eu sei porque eu tenho uma. Não que a Nilka me manipule, de maneira alguma. Mas a esposa tem uma tendência e tem uma capacidade grande, assim, mas muito grande, de dar um jeito. Né? Nós precisamos de direção. Neemias, ao tomar conhecimento do estado lamentável que se encontrava em Jerusalém, é movido de uma profunda compaixão e se dispõe a clamar e a jejuar em favor do seu povo. A partir desse momento, Neemias passa a ser guiado por Deus. Esse homem fez o que fez, foi usado por Deus, porque ele nunca deixou de ser guiado. Você vê características em Neemias, que se você olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, você fala assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, sabe por quê? Porque o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Lá atrás, no Velho Testamento, não tinha a palavra que nós temos impressa nas nossas mãos. Mas o Espírito, o Ruá de Deus, desde o princípio, estava formando, trabalhando em prol dessa obra. Então o Espírito Santo vinha sobre pessoas e ungia pessoas para fazer aquele projeto. E essas pessoas eram direcionadas pelo Espírito Santo. Essas pessoas eram conduzidas pelo Espírito Santo. O significado da palavra guiado, em hebraico é ser liderado. Então, guiado significa o quê? Ser liderado. O homem, antes de pecar, era guiado ou liderado por Deus. Como consequência, vivia o pleno propósito de Deus. Depois da queda, o homem continuou sendo guiado. Porém, não mais por Deus. Agora, o homem passou a ser guiado pela independência. Isso gerou uma série de situações, uma série de problemas. A independência é o pecado original. Quando o primeiro pecado que o homem cometeu foi contra Deus. E depois nós iremos ver hoje na palavra que essa máquina de pecados, essa máquina de pecado gerou pecados, que é o que o homem pratica quando erra, quando peca, agora contra Deus e contra o seu semelhante. Então, primeiro, o homem pecou contra quem? Deus. E agora, porque esse pecado começa a multiplicar na vida do homem, ele passa também a pecar contra o seu semelhante. Gênesis 4:6 fala assim, o Senhor disse a Caim, olha, a gente está no capítulo 4 de Gênesis. Aqui pela primeira vez a palavra pecado aparece na Bíblia. E quem foi falar com Caim? Você vê que Deus ainda não tinha parado de falar diretamente com o homem. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja o quê? Conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim conseguiu dominar o pecado? Ou ele foi dominado pelo pecado? Foi dominado pelo pecado. Porque dentro do homem já tinha esse DNA com a tendência da prática em praticar o mal. E a gente vê na sequência aqui que ele vai e mata o seu próprio irmão. Né? E isso desencadeia uma série de situações. E eu estou falando sobre ser guiado por Deus.
Você já foi salvo, amém? Você já tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Começou um processo. Mas a partir desse momento, eu preciso fazer uma pergunta. Quem está guiando minha vida? Porque se eu deixar, eu confesso Cristo como Senhor da minha vida e eu ainda continuo liderando, eu ainda continuo fazendo da minha vida aquilo que eu quero. Quando nós falamos sobre quebrar a independência, deixar de ser independente, é disso que nós estamos falando. Porque isso não é um processo natural, isso é sobrenatural. O segundo aspecto que aconteceu na queda foi o medo. Gênesis 3:9. Mas o Senhor, Deus, chamou o homem, perguntando: onde está? Onde está você? E talvez, nessa manhã, o Senhor Deus pergunta para Marciano assim: Marciano, onde está você? Todos que nos escutam, talvez essa pergunta que Deus faz nessa manhã. Homem e mulher, onde você está? Onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Aquilo que Adão fazia com muito prazer, todos os dias, agora ele passou a ter medo de Deus. Por quê? Nós precisamos entender isso. Nós não precisamos ter medo de Deus. Deus nos ama. Deus, ele é maravilhoso. Porém, a natureza caída, ela precisa romper essa independência, que é o afastamento de Deus. Como que nós podemos fazer isso? Isso gera um terceiro aspecto. Uma vez que o homem ele pecou, né, e por causa disso ele se afastou de Deus. Você vê que depois desse momento que Caim ele mata seu irmão, né, você vê Deus tratando com pessoas para restaurar o reino dele. Porque aqui o pecado já entrou. E 2 capítulos mais na frente, você vai ver que Deus teve que levantar Noé, falar com Noé, porque o pecado tinha se espalhado por toda a terra, e a tendência do homem, e o coração do homem tinha se corrompido. Aí Deus levanta Noé, para quê? Para fazer uma aliança com Noé, para ver se ele pudesse restaurar, se ele tinha como restaurar isso daí. E isso vai acontecendo, vai seguindo em frente, até isso acontecer com Abraão. E a partir de Abraão, começa uma restauração. E se desencadeia isso até Jesus. Jesus, em Cristo nós somos restaurados. Em Cristo, nós temos novamente a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Através de Cristo, eu tenho livre acesso a Deus. Agora eu posso ser guiado por Deus mais uma vez. Isso gerou perdas. Neemias 1:3 fala assim: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que esse povo estava vivendo? Qual que era a consequência dessa destruição que se espalhou, que chegou até Jerusalém? O afastamento de Deus. O afastamento de Deus gera perdas em nossa vida. Nós nos sentimos desprotegidos, fragilizados e dependentes das circunstâncias. Jerusalém estava destruída, o povo humilhado, sem esperança de mudanças. Essa é a pior situação. Quando o caos ele fica instaurado por muito tempo, a tendência do ser humano é falar assim: não dá nada certo. Nada vai mudar. Sabe aquela situação que já está daquele jeito por muito tempo? A nossa tendência humana é olhar para aquilo ali e falar assim: isso não tem mais jeito. Mas eu estou aqui nessa manhã para dizer: seja guiado por Deus. E essa situação tem jeito sim.
Porque várias pessoas olharam para Jerusalém. Escombro, bagunça. Jerusalém estava destruída, querido. Várias pessoas olhavam para aquilo ali e falavam assim, isso não tem mais. Mas Deus levantou um homem e foi guiado por ele para fazer uma grande restauração. Talvez você seja o homem que Deus está levantando nessa geração para ser guiado por ele para fazer uma grande restauração. É disso que eu estou falando nessa manhã. Por isso que Abacuque, depois de entender isso daí, ele fala, Senhor, faz de novo e faz através de mim, mais uma vez, nessa geração. Deus continua buscando esses homens que desejam ser guiados por Ele para fazer uma grande obra. Amém? De maneira prática, Neemias 1:8 fala assim, lembra-te do que dissestes a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o quê? Meu nome. Então o que Neemias estava falando com Deus? Falando o seguinte, Deus, o que está acontecendo, o que aconteceu em Jerusalém é resultado do afastamento. Mas se nós voltarmos, nós seremos restaurados. Quando nós nos afastamos de Deus, e às vezes isso é sutil. Às vezes eu posso estar tendo práticas religiosas, mas eu posso estar afastado de Deus. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você está próximo de Deus, você tem restauração sobre a sua vida. Você tem restauração sobre a sua vida e você tem perspectiva de restauração sobre a vida de outras pessoas. O evangelho do reino é isso. É você sendo restaurado e restaurando a vida de outras pessoas. Amém? Vamos aprender com Neemias como ser um homem guiado por Deus? Você quer ser guiado por Deus? Sim, eu também quero. Eu preciso aprender a ser guiado por Deus. E a primeira característica de um homem guiado por Deus, ele é atraído por Deus. Alguém que é guiado por Deus precisa ser atraído por Ele. Neemias 1:4. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Deus cativa o nosso coração para depois nos guiar. Por isso que a Bíblia fala assim, filho meu, dai-me o teu coração. O teu coração é do Senhor? Rapidamente a gente fala assim, He's my love. Primeira resposta está certa. A segunda é, Ele está te guiando? Ele está conduzindo a sua vida? Ele está conduzindo a minha vida? Porque isso faz toda a diferença. Deus vai levantar pessoas, e quer levantar pessoas, que Ele possa liderar essas pessoas, que Ele possa guiar essas pessoas. Lá no Velho Testamento, o povo queria um líder. E Deus fala para o povo assim, eu sou o líder de vocês, eu quero governar vocês, eu quero ser o rei de vocês. E o povo olhava para as nações, e todas as nações tinham um rei lá. Aí bateram o pé com Deus, e Deus fala para Samuel assim, levanta um líder que eles querem. Levantou quem? Saul. Saul começou bem, mas a diferença é que Saul não tinha o coração entregue, o coração de Saul não era completamente de Deus. E quando você dá autoridade a uma pessoa, quando você dá direito da pessoa decidir, é que você realmente vai ver onde está o coração dela. A partir desse momento, Saul começa a decidir da maneira que ele quer. Samuel fala para ele assim, não sacrifica, espera. Como isso é difícil, não é não? Agora eu sou rei. E eu tenho um irmão que anda comigo. E fala assim, espera. Mas eu tenho o direito de decidir. Se o meu coração não for atraído por Deus, automaticamente eu vou tomar as decisões que eu quero tomar.
No momento que Saul tomou essa decisão, o que Deus fez? Tomou de volta? Por quê? Porque se Deus não tiver o teu coração, Ele não vai te deixar liderar. Porque você vai multiplicar o que você quiser. E Deus não nos chamou para multiplicar o que nós queremos. Deus nos chamou para multiplicar o reino dele. Por isso que é fundamental. A partir desse ponto é que Deus levanta as pessoas para que elas possam ser guiadas aqui na terra. João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem o quê? Fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Uma vez que Deus tem o teu coração, um homem guiado por Deus age no tempo certo. Eclesiastes 3:1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Neemias 2:1 fala assim: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permanecia ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. Esperar o tempo certo. Por que Saul foi retirado do governo? Mesmo que depois disso ele passou 40 anos governando, mas sem a presença de Deus. Como é terrível isso, gente. Um homem guiado por Deus se preocupa mais em agradar a Deus do que liderar. Precisamos entender isso. Por quê? Porque isso define tudo. Isso define tudo. Neemias teve a sabedoria de agir no tempo certo. O meu agir deve estar alinhado com o tempo e a vontade de Deus. Quando agimos fora desse tempo, sofremos consequências. Veja o exemplo de José. Gênesis 37:5 fala assim: certa vez, José teve um sonho. Quem deu esse sonho a José? Pausa, porque tem uma vírgula aqui. Quantas vezes você já ouviu de alguém? Deus me deu um sonho. Eu não quero esperar mais. Deus me deu uma unção. Eu não quero esperar mais. Mas quando isso vem atrelado com o nome de Deus, é muita responsa, não é não? É ou não é? Porque é Deus que está falando. Aí a gente fala assim, meu irmão, se é Deus que está falando, quem sou eu para, né? Mas espera, porque se o sonho é de Deus, ele vai se cumprir. Se não for, na caminhada você vai ver o processo. Aqui José errou num princípio. Ele não soube esperar o momento certo para agir. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, não era a hora de contar aos seus irmãos. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. É porque José era o queridinho do papai. O papai fez uma túnica diferente para José. José, ele tinha a preferência do papai. O papai tratava José de maneira diferente, entendeu? E os irmãos de José ficavam assim. Não gostavam disso. Estávamos amarrando os feixes, aí vai o sonho. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e também contou outro sonho, não aprendeu. Aos seus irmãos, tive outro sonho e desta vez o sol
e a lua, e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. E a história segue no verso 19 e fala assim, os irmãos falando assim, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, e agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. O sonho de José se cumpriu? Se cumpriu. Mas José precisava aprender a agir no tempo certo. No tempo de Deus. Todo o processo que José passou depois foi para trazer ensinamento que Deus age no tempo certo. Levou para a casa de Potifar. Lá ele teve que aprender o tempo de Deus na vida dele, na cadeia. Todos os processos, até Deus fala assim, agora José, é hora de falar desse sonho para todo mundo, José. Você aprendeu que é preciso agir no tempo certo de Deus? Como eu erro nesse processo? Porque uma vez que eu tenho a palavra, uma vez que eu tenho algo de Deus na minha vida, eu já saio distribuindo a bênção para todo mundo. E agir no tempo certo de Deus garante. Quando você age no tempo de Deus, você protege o propósito que Deus entregou nas suas mãos. É necessário ter essa sabedoria. Jesus passou 30 anos com todo o entendimento sobre ele. Por que Jesus esperou? Por que Jesus teve que esperar 30 anos? Porque debaixo do céu há um propósito para todas. O momento que nós estamos vivendo hoje, há um propósito para todas as coisas. E Jesus esperava, porque é mais importante obedecer do que fazer. Saul se preocupava muito em fazer, mais do que obedecer. A mãe de Jesus chegou para Jesus e falou assim, acabou o vinho. Não tem mais vinho no casamento, Jesus. E o que ela estava querendo que Jesus fizesse? E o que Jesus fala? Wait, mommy. Ele não falou isso? Wait, mommy. I gotta wait. Como? É difícil isso, não? Você quer ser guiado por Deus? Eu preciso aprender a agir no tempo de Deus. Porque quando você age no tempo de Deus, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, ela te alcança. Te alcança. Terceiro lugar, um homem guiado por Deus sabe, projeta, desenha para não esquecer e sofrerá o quê? Oposição. Neemias 2:10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos... Toda oportunidade, ela vem acompanhada de oposição. Toda promoção, junto com a promoção, você vai ter oposição. Nenhuma oportunidade acontece sem oposição. Na tua empresa, você é levantado como manager. I'm the manager now. Everybody gotta talk to me. Junto com essa promoção, você vai ter o quê? A resistência, a oposição. No momento que você se levanta e diz, vamos edificar, o inimigo diz, vou paralisar a obra. No momento que você fala assim, vou colocar em ordem minha casa, vou me posicionar aqui em casa, junto com essa posição, junto com essa atitude sua, se levanta o quê? Uma oposição. E às vezes é até a pessoa que está do teu lado, que não entende. Jesus, quando ele falou assim, agora vai começar o ministério. Quando ele falou, vai começar o ministério, começou o quê?
Quando Neemias chegou em Jerusalém, o que aconteceu? Começou a oposição. Eu li para vocês Neemias 2. Agora vamos pular para Neemias 4:7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, já aumentou a oposição ou não? No começo era Sambalate e... Falando nisso, deixa eu apresentar Tobias para vocês. Quem é Tobias? Sabe quem era Tobias? Tobias foi alguém levado cativo para a Babilônia. Houveram três voltas, né? Três levas que voltaram para Jerusalém. A primeira com Zorobabel, com Esdras, e depois a de Neemias. Tobias voltou para Jerusalém na primeira leva. Para quê? Para reconstruir o templo. Então, qual que era o propósito de Tobias? Reconstruir o templo. Só que quando ele chega em Jerusalém e ele vê a situação que estava em Jerusalém, o que ele faz? Lá tinha o governador de Samaria, que era Sambalate. Samaria estava organizado. Samaria não tinha... Era chegar, sentar e prestar culto e ir para casa. Não tinha trabalho em Samaria. Mas Jerusalém tinha muito trabalho. Aí o que ele faz? Ele se junta com a oposição. E se torna uma pedra no sapato de Neemias o tempo. Alguém que foi chamado para ajudar na reconstrução da cidade de Jerusalém. Souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Ficaram ainda mais furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Na proporção que a obra vai avançando, se preparem, a oposição também cresce. A questão é que nós queremos fazer a obra de Deus sem entender isso daqui. E aí nós nos frustramos emocionalmente. Nos frustramos em várias áreas. Por quê? Porque aquele Tobias que estava do teu lado, que era para te ajudar, ao invés de te ajudar, ele se volta contra você. E eu com isso não estou falando nada contra ninguém. Eu estou lendo um princípio que a Bíblia me ensina que eu devo estar atento. Porque quem comigo não ajunta, espalha. E Neemias, ele entendia rapidamente isso e discernia isso. Por quê? Para não ficar perdendo tempo com aquilo que só vai drenar suas energias. Porque o propósito do inimigo é o quê? Te cansar e te paralisar. Por isso que é necessário focar no bom combate. Ter o discernimento, fala assim, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Porque senão a gente trabalha, e o negócio não vai para frente. E só exaure o povo. Só cansa o povo e não tem resultado nenhum. Neemias entendia isso daí e fala assim, para aí. Isso precisa ser trabalhado de maneira diferente. A palavra nos ensina como vencer a oposição. Neemias não respondeu com armas humanas, mas sim com as armas compatíveis ao combate que ele estava enfrentando. Veja o princípio, Efésios 6:10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos entender isso daí. A obra que você está fazendo é espiritual? Sim ou não? Sim. Não estou tendo oposição nenhuma. Ninguém fala mal de mim. Duas coisas estão acontecendo. Pensa no domingo que vem, você responde para mim. Porque se você estiver fazendo uma obra espiritual, tem um chato do teu lado querendo te opor.
É um fato, queridos. É um fato. Um homem guiado por Deus é realista e também entusiasmado. Neemias 2,17. Então lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Ele fantasiava a situação. Quando não estava bom, não estava. Papai, se a situação não está boa com o filho, não fala assim, é um profeta. Sim, ele é um profeta. Mas precisa tratar a realidade do menino. Se o casamento não está bom, é preciso tratar a realidade. Mas, junto com a realidade, é preciso ter entusiasmo. O que é entusiasmo? Ser cheio da essência de Deus. Porque senão a gente toma uma overdose só de realidade. E a gente só vê aquilo que os nossos olhos permitem nós vermos. O homem de Deus, ele vê a realidade, ele não nega a realidade. Mas ele também tem um entusiasmo para animar os irmãos a sair dessa realidade. É muito necessário isso. Porque senão, a gente fica nesse processo sem entender como atuar. A realidade encontrada por Neemias era de desanimar, ou não era? Jerusalém estava num caos. Lixo, bagunça, escombro. Essa era a circunstância que ele iria enfrentar. Porém, essa realidade era a matéria-prima que Deus estava usando para trazer mudanças. O veículo usado para isso acontecer se chama entusiasmo. Sabe aqueles entulhos, aquelas pedras queimadas? Que por muitos anos ficaram lá sem valor nenhum? Justamente essas pedras foram usadas para reconstruir os muros. Essas pedras foram o quê? Restauradas. Neemias soube entender a realidade, mas ele também soube ter entusiasmo e visão para poder restaurar aquela situação. Neemias 4,14 fala assim: fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e é temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e pelas suas casas. A maior motivação da vida não é externa nem interna, mas sim eterna. Neemias estava com o coração naquela obra porque tinha dentro dele uma motivação sobrenatural, que é a de Deus. Se nós tivermos a motivação das circunstâncias, em algum momento a gente vai cansar. Se for a motivação interna, porque eu tenho me motivado no Senhor, também na caminhada a gente vai falar assim, mas tudo tem um limite. Mas quando nós nos revestimos da motivação que é a eterna, que vem da parte do Senhor, isso nos renova, isso nos fortalece, isso nos dá força para seguir em frente. Porque o homem de Deus precisa ter essa motivação que é aquela que vem do Senhor. Porque as lutas são enormes, as dificuldades são grandíssimas. Por isso que é necessário colocar o óculos de Deus. Neemias foi para fazer aquela obra com a visão de Deus. Eu não paro, que é o próximo ponto. Um homem guiado por Deus tem bem claro as suas prioridades. Neemias 6,3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. O que você deve falar quando alguém tenta tirar o foco daquilo que Deus te chamou para fazer? Leia o verso 3, por favor. 1, 2, 3, leia, por favor. Neemias por várias vezes foi chamado para negociar as suas prioridades. E diariamente nós somos tentados a negociar as nossas prioridades.
Por saber o que vinha em primeiro lugar na sua vida, ele não perdia tempo com as ofertas apresentadas. Você tem as suas prioridades claras? Isso está claro na sua vida? Ou aquilo que é apresentado, nós abraçamos como propósito? Mateus 6,33 fala assim: busquem, pois, em primeiro, o quê? E o que mais? E o que mais? Todas as coisas serão acrescentadas se eu buscar o reino e a justiça de Deus. É necessário colocar em ordem as prioridades. Para quê? Para que a gente possa ser guiado por Deus e não pelas necessidades. Porque eu posso ser muito bem guiado pelas necessidades e falar, é Deus que está me direcionando, ou não posso. Afinal de contas, eu preciso cuidar da minha vida. Mas será que, realmente falando, é você que cuida da sua vida? Ou é o teu Deus que cuida de você? Busque o reino de Deus. Busque as suas prioridades e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando? No tempo certo. Estou buscando a Deus. Por que não aconteceu? É porque tem que esperar o tempo dele agir. E por último, um homem guiado por Deus tem sobre a sua vida a mão de Deus. Neemias 2,18. Eu lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para quê? Para trabalhar. Salmo 127, verso 1 fala assim, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar o quê? Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. A boa e poderosa mão de Deus fez toda a diferença na vida de Neemias. Neemias projetava. Neemias ele liderava bem. Neemias ele entusiasmava as pessoas. Neemias fazia todo esse processo. Mas realmente o que fazia toda a diferença na vida de Neemias era o quê? A mão de Deus sobre a vida dele. É isso que faz toda a diferença, querido. É isso que difere. É isso que faz com que você alcance o favor de Deus. Conclusão. Não se preocupe em mostrar para as pessoas que você tem todas as respostas. Como a gente faz isso, né? Somente permita que elas vejam que você está sendo guiado por Deus. Neemias não estava muito preocupado em responder todas as perguntas. Mas ele tinha uma preocupação muito grande, que era o quê? Ser guiado por Deus. Senhor, o que o Senhor quer fazer nesse momento? Senhor, como eu devo agir nesse momento? Senhor, qual é a tua direção nesse momento? Nós temos esse coração. Eu peço por mim que eu venha ter esse coração. Né? Que eu não saia fazendo as coisas pela experiência do passado. Deus tem experiências novas para nos trazer, mas é necessário que nós venhamos aprender a sermos guiados por Deus. Com certeza Neemias era um homem muito capaz, porém a maior obra que ele realizou foi permitir Deus guiar a sua vida. Quando nós vemos a vida de Noé, Noé fez uma grande obra, não fez? Talvez o maior arquiteto que executou o maior projeto, o maior elefante branco, há muitos anos atrás, foi quem? Noé. Leia o projeto que Deus deu para Noé. Era muita madeira que o homem tinha que cortar. Projeto complexo. Mas o maior projeto na vida de Noé não foi construir a arca. O maior projeto na vida de Noé foi se manter fiel e obediente na construção da arca. Porque foram 120 anos fazendo uma coisa que não fazia sentido nenhum. Vai construir um barco quando nem a terra nunca viu água. Faz sentido um negócio desse? Mas Noé era um homem guiado por Deus.
Você quer fazer uma obra grande? Você quer ser um restaurador nessa terra? Então você vai ter que aprender, eu vou ter que aprender a ser guiado por Deus. Caso contrário, eu falo assim, Deus, não faz sentido esse barco. Deus, não chove na terra. Se o Senhor quiser que eu continue construindo o barco, que faça chover então hoje. Tem que chover hoje. Você já fez isso? Não. Eu já. Você não precisa responder. Se é o Senhor que está me movendo para fazer isso, que chova hoje. Mas é entender que o homem guiado por Deus, ele confia no caráter de Deus. Ainda que os seus olhos não conseguem ver tudo, não conseguem discernir tudo, mas ele consegue confiar no Deus que não falha. Chegou o momento que a arca ficou pronta e Deus falou para Noé, Noé, eu não falei que ia acontecer, filho. Agora, você e a sua família entram nessa arca. Nós estamos falando sobre a vinda de Cristo. Há mais de 2000 anos. E Deus está falando conosco. Prepara a arca, filho. Não olha para as circunstâncias, não. Prepara a tua arca. Igreja, prepara a tua arca. Igreja, seja guiada por Deus. Igreja, não permita que a pandemia ou as circunstâncias venham dizer quem nós somos. Igreja, vamos ser guiados por Deus e pelo Espírito Santo, para Deus fazer essa obra nas nossas vidas. Neemias 9:19 fala assim, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deveriam percorrer. Olha o verso 20. Deste o teu espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, e nem os seus pés ficaram inchados. Esse povo era um povo guiado por... Você quer essa promessa na sua vida? Mas essa promessa, ela é uma consequência de uma primícia. A nuvem estava sobre eles. E quando a nuvem se movia, o que eles tinham que fazer? Não vou me mover, já construí minha tenda, vou ficar aqui. A nuvem se movia. Um homem guiado por Deus, ele está mais preocupado em andar debaixo dessa nuvem do que qualquer outra coisa. É porque debaixo da nuvem, é nesse lugar que eu tenho todo o suprimento que eu preciso. Neemias olhava para essa nuvem todos os dias e perguntava, Pai, o Senhor está aqui? Se o Senhor estiver aqui, o meu coração se aquieta. Porque não é na força do meu braço que esses muros vão ser levantados. Se o Senhor não edificar a casa, todo o meu trabalho, ele é em vão. A minha vigilância, se não for o guarda de Israel que cuida de mim, eu não vou para lugar algum. Todo o trabalho meu, se ele não edificar, eu vou cansar somente na caminhada. Porque a promessa é que ele dá, ele me supre, enquanto eu estou dormindo. Você, papai, que vai no quarto do teu filho, ele está lá dormindo, você bota a mão na cabeça dele, dá um beijo na testa dele e fala assim, meu filho, te abençoo. Enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando no Senhor, enquanto você está sendo guiado pelo Senhor, enquanto você dorme, ele fala para você, meu filho, eu te abençoo. Eu te abençoo. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu acordei com essa frase.
Não se preocupe em mostrar para as pessoas que você tem todas as respostas, Marciano, porque você não tem todas as respostas. Eu não tenho. Tem coisa que eu não entendo. Somente permita que as pessoas vejam que você está sendo guiado por Deus. Isso faz toda a diferença. Amém? Queria que você inclinasse sua cabeça nesse momento. Falasse com Deus. E conversasse com Ele. Fala como você está. Que Ele quer te guiar, você já sabe. Que você está sendo guiado? Eu creio que sim. Mas a questão é, todas as áreas da minha vida estão debaixo desse governo de Deus? Ou existe algo que é necessário entregar? Talvez é necessário entregar preocupação nessa manhã. Talvez eu tenha sido guiado pelas preocupações, pelas circunstâncias, pelo medo. Eu perdi algo e isso tem me preocupado muito. Entrega isso tudo diante do Senhor e fala para Ele: Deus, ainda que eu não entenda tudo, nessa geração, eu quero ser alguém guiado pelo Senhor. Alguém que conhece o teu coração. Alguém que se preocupa e dá valor por aquilo que tem valor. E aquilo que o Senhor dá valor. Coloca em ordem as prioridades, Senhor. Se eu tenho colocado em primeiro lugar a minha vontade, me perdoa. Se eu tenho colocado em primeiro lugar os meus desejos, me perdoa. Se eu tenho colocado em primeiro lugar os meus sentimentos, me perdoa, Senhor. Coloque em ordem as prioridades. Me dá visão diante da realidade, diante dos fatos. O entusiasmo que é a essência de Deus. Enche o meu coração. Enche a minha vida com Teu Espírito, Senhor. E acima de tudo, que a Tua mão, que a Tua poderosa mão esteja sobre mim. Esteja sobre a Tua igreja. No nome de Jesus.